24 de junho, páginas 32 até 39. A importância das plantas para o ser humano. As plantas são importantes fontes de matéria-prima para a fabricação de uma grande variedade de produtos que consumimos diariamente. Veja um infográfico para saber um pouco em que as plantas podem ser usadas, tá? Bom, alguns usos das plantas pelo ser humano. Em móveis, né? Antigamente a maioria dos móveis e até mesmo utensílios de cozinha eram fabricados com madeira, o que levou à exploração inadequada desse recurso. Hoje os móveis produzidos com madeira vêm de árvores que foram plantadas para esse fim ou retiradas de maneira adequada do ambiente, a chamada madeira certificada. Paisagismo. Algumas plantas, principalmente aquelas com flores vistosas e de fácil cultivo, são utilizadas como ornamento para jardins e praças. Um exemplo delas são as tulipas, fica bem bonito, né? Cosméticos. A indústria de cosméticos utiliza muitas substâncias encontradas em plantas. Da babosa, por exemplo, extraem substâncias de alto poder hidratante. Bijuterias. Plantas como o capim dourado, típico do Cerrado, são amplamente utilizadas na fabricação de bijuterias que são vendidas no Brasil e até exportadas para outros países. Produtos de limpeza. Há plantas que têm substâncias com ação germicida, né, que matam germes e são usados para a fabricação de produtos de limpeza, como o eucalipto e o pinho. Medicamentos, né, muitos medicamentos utilizam substâncias extraídas das plantas, tá? Às vezes usamos até a própria planta para amenizar algum tipo de dor, né, algum mal-estar. Roupas. Entre as plantas usadas na fabricação de roupas, podemos citar o algodão e o linho, conhecidos desde a antiguidade. Importância das plantas na alimentação humana. Bom, já conhecemos um pouco sobre as plantas e vimos que a maioria produz frutos e sementes, que são partes das plantas mais comuns em nossa alimentação. Mas também podemos consumir outras partes delas, caules, né, o palmito, folhas, como espinafre, flores, como couve-flor, e raízes, como mandioca. As plantas exercem diversas funções importantes para nós. São fontes de proteínas que auxiliam na formação do nosso organismo. Contêm vitaminas e sais minerais que atuam no bom funcionamento do nosso corpo, tá? Fornecem fibras que ajudam o nosso intestino a funcionar adequadamente, fornecendo energia para nossas atividades, entre outras. Por isso, as plantas são tão importantes na nossa alimentação, tá? O azeite é muito usado como tempero em saladas. Os pães têm como principal ingrediente o trigo, tá? Para uma dieta saudável, é necessário incluir plantas em nossa alimentação, além de carnes e outros tipos de alimentos. Assim, segundo os nutricionistas, um prato ideal deve conter grãos, tá? Carnes, verduras, legumes e gorduras de origem vegetal. Qual a importância dos vegetais para a saúde humana? Que plantas estão incluídas na sua alimentação? Liste pelo menos 5. Isso aqui a gente vai falar oralmente, tá bom? A gente vai responder oralmente. Qual parte das plantas nós comemos? Dependendo do tipo de planta, podemos comer todas as partes. Frutos são bem comuns na alimentação humana. Além dos adocicados, como laranja e melancia, os não adocicados, como abóboras, pepinos, tomates, também são frutos. As sementes estão em nossa alimentação em grande variedade também. Arroz, feijão, lentilha, milho e ervilha são alguns exemplos. Sopa de lentilha, olha só, né? A sopinha. Já as folhas são consumidas geralmente em saladas, tá? Alface, rúcula, espinafre, ou usadas como temperos, cebolinha, salsa, manjericão, orégano. Você sabia que em sua alimentação também há caules, flores e raízes? Entre os caules em que mais aparecem em nossa mesa estão a cebola, a batata, a cana-de-açúcar e o palmito. A cenoura, a beterraba e a mandioca são as raízes mais conhecidas, porém há outras, como o rabanete, o gengibre e o inhame, ou seja, olha só como a nossa alimentação é repleta de plantas, né? As flores são menos comuns em nossa dieta, mas temos a couve-flor, os brócolis e a alcachofra, que são tipos de flores. Devemos ter cuidado, pois nem todas as plantas são comestíveis. Algumas têm folhas ou flores tóxicas, como a espirradeira e o chamado comigo ninguém pode, tá? Outras podem ter folhas venenosas, mas ter as raízes comestíveis,
como é o caso da mandioca. Então, né, não são todas as plantas que a gente pode comer, tá bom? Marque V para afirmativa, verdadeira, né? E F para falsas. As plantas não fazem falta em nossa alimentação. As plantas fornecem proteínas, vitaminas e fibras para o organismo. Qualquer parte de qualquer planta pode ser utilizada na alimentação. Importância das plantas para o ambiente. As plantas são essenciais para a vida no planeta, exercendo uma série de funções importantes. E essa importância não é só por serem fontes de oxigênio e alimento para os seres vivos, mas também por outras razões. Já vimos que durante a fotossíntese as plantas retiram do ambiente o gás carbônico. O acúmulo desse gás na nossa atmosfera influencia na temperatura do planeta, deixando-o mais quente, o conhecido aquecimento global. Nesse caso, as plantas atuam no controle da temperatura da Terra, daí a importância de se preservar as florestas. Veja a seguir mais algumas funções benéficas que as plantas exercem para o meio ambiente. Reduzem o calor do ambiente por meio de vários mecanismos, servem de habitat para uma série de seres vivos, elas também auxiliam, né, fornecendo alimentos, auxiliam na preservação do solo, mantendo a fauna, né? Aumentam a infiltração da água no solo, preservando os reservatórios de água subterrâneos e as nascentes, absorvem o impacto da água da chuva, impedindo as enchentes e que a enxurrada leve o solo e seus nutrientes, né? Preservam então as áreas de nascentes, margens dos rios, as regiões de encosta dos desmoronamentos, né? Então, olha só para quantas coisas as plantas são importantes, né? Muito importantes na vida do ser humano e de tudo, né? As áreas florestais desempenham um papel fundamental na preservação das nascentes, das áreas de montanha e das margens dos rios. Além disso, servem de moradia e fonte de alimento para muitos animais, tá? Observa aí essa imagem aí no seu livro. Essas são apenas algumas das funções que as plantas exercem no meio ambiente. Por isso é importante impedir o desmatamento e as queimadas das diversas, né, formações vegetais que podemos encontrar no planeta. Vamos conhecer algumas delas. Diferentes formações vegetais. Você já deve ter percebido que nem todas as formações vegetais são iguais. Elas apresentam características bem específicas adaptadas às condições apresentadas no ambiente. O que ocorre também com os animais que vivem nesses ambientes. Portanto, as formações vegetais se desenvolvem de acordo com o tipo de clima, relevo, temperatura, disponibilidade de água e tipo de solo do local onde estão. Observe as imagens e saiba mais sobre algumas formações encontradas em nosso planeta. Florestas tropicais. As florestas tropicais se caracterizam por apresentar árvores com folhas grandes e largas. São geralmente úmidas, quentes e recebem muita luz. No Brasil, temos como exemplo a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Ambas são florestas de grande biodiversidade, ou seja, onde encontramos várias espécies de seres vivos, incluindo diferentes plantas, mamíferos, répteis, anfíbios, aves e insetos. Florestas temperadas. Existem florestas que são adaptadas a ambientes mais frios, com invernos rigorosos. Geralmente, o tipo de árvore que encontramos nessa formação vegetal são os pinheiros, com suas folhas em forma de agulha para evitar o acúmulo de neve. No Brasil, temos a Mata das Araucárias, na qual encontramos o característico pinheiro do Paraná, com seus pinhões que servem de alimento para vários animais, como a gralha azul e os esquilos. Então, observe aí a Mata das Araucárias. Caatinga. Ambientes com muita luz e com pouca disponibilidade de água, que geralmente não apresentam florestas exuberantes, mas plantas altamente adaptadas a essas condições. As árvores são mais baixas, suas folhas são pequenas para evitar a perda de água pela transpiração e muitas espécies têm espinhos. Um grande exemplo desse ambiente é a caatinga, né? Na qual há pouquíssima quantidade de chuvas. Nesse ambiente, encontramos grande diversidade de cactos. Os animais que habitam a caatinga são adaptados para viver em ambientes mais secos, como as aves carcará, ararinha azul,
asa branca e várias espécies de répteis, como as cobras e lagartos, tá? Então, observe aqui, ó, né? Caatinga. Cerrado. O cerrado é um tipo de formação semelhante à savana africana. O clima é quente e seco, mas com uma quantidade de chuvas maior do que na caatinga. As plantas têm troncos de casca grossa e retorcidos, folhas pequenas que são adaptações para não perder água pela transpiração. As árvores são afastadas umas das outras e há várias espécies de capim, como o capim dourado, usado para fazer bijuterias. O lobo-guará e o tamanduá-bandeira são animais típicos do cerrado. Existem vários tipos de formações vegetais pelo mundo. Todos são influenciados pelos fatores citados anteriormente. Você aprenderá mais sobre eles nos anos seguintes, tá? Então, esse aqui é o cerrado. Por hoje é só, prestem bastante atenção, leiam, tá? E até o próximo vídeo.